Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo aqui sobre o segundo reinado. E, como nós vimos na aula passada sobre a política, hoje nós vamos ver sobre a economia do segundo reinado. E na próxima aula, para finalizar, sobre a Guerra do Paraguai, que é um outro assunto diferenciado. Mas hoje vamos focar na economia. Vou tentar resumir aqui para vocês, porque é um assunto muito extenso, tá? Que abrange muitas coisas, muitos detalhes. Vou tentar resumir o máximo possível aqui para nós não perdermos tempo, tá bom? Vamos lá. O reinado de Dom Pedro II, o café liderou as exportações brasileiras e contribuiu para a modernização e a consolidação do império. Vamos então resumir o seguinte: vocês estão vendo aqui o nome café na liderança. O café, ele foi o produto, depois do açúcar colonial, o produto que mais deu dinheiro, que mais modernizou, que mais ajudou o Brasil a crescer. O açúcar, a cana-de-açúcar, vinha no crescente muito alto, vinha gerando muito dinheiro e engenho. Só que depois foi caindo. Aí o Brasil tem que achar outra forma de ganhar dinheiro, de produzir, de uma economia, claro, voltada para o campo. E isso foi no café, quando foi encontrado o Vale do Paraíba, que é chamado também de terra roxa ou terra perfeita para os canaviais de café. Então foi aí que o café foi produzindo de forma extraordinária, vendia como se fosse ouro, já que o ouro preto, digamos assim. E era muito vendável, vendia muito. Muitas pessoas enricaram no Brasil, muitos senhores de engenho enricaram no Brasil e tudo mais. Mas para concluir, vejamos aí na página 184 que no segundo reinado, além do café, o Brasil exportava outros gêneros, como açúcar, algodão, cacau, tabaco, couro, pele e borracha. Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, por exemplo, cultivavam algodão, que na época tornou-se o segundo produto mais exportado do Brasil. Aqui esqueceu do Ceará. O Ceará também é muito exportante no algodão. Depois veio o bicudo e acabou. Mas continuando, a Bahia destacava-se pela produção de cacau e tabaco, que é o fumo. Já a Amazônia produzia borracha, que no exterior servia matéria-prima para a fabricação de pneus para os nascentes indústria automobilística. A economia brasileira no Império não dependia apenas da venda para o mercado externo. Havia também uma produção variada destinada ao mercado interno, ou seja, ao Brasil, dentro do Brasil. Não era apenas produzia, exportava, não. Produzia aqui também e vendia dentro do próprio país. Em Minas Gerais, por exemplo, criava-se o gado e produzia tecidos e alimentos. Tudo isso era vendido no mercado interno, tanto no interior de Minas Gerais quanto para as outras províncias, especialmente para o Rio de Janeiro, que era a capital. No Rio Grande do Sul, o principal produto era o charque, uma carne de sol, carne salgada, que também era vendido para outras províncias brasileiras, onde utilizava sobretudo o alimento dos escravizados. As fazendas produziam charque também utilizado na mão de obra escrava. Pulando então para a página 186, vemos o tópico modernização do império, indústrias e ferrovias. Além da riqueza vinda do café, café está em tudo, dois outros elementos contribuíram para o progresso do Império Brasileiro. Entre eles está esses dois pontos aqui, ó, a tarefa Alves Branco, que aumentou os impostos sobre cerca de 3 mil produtos estrangeiros. Esses produtos pagavam 15% e com a lei passava a pagar 30 a 60% de impostos nas alfândegas brasileiras. E dois, aqui ó, a lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil. Tá ok? Vemos também que, então a partir dessa lei Eusébio de Queiroz aqui, vamos focar nela, o Brasil precisava abolir a escravidão, porque estava sendo pressionado pelos outros países. Por quê? Porque para um país moderno, naquela época, considerado moderno, era um país sem escravidão, era um país livre, que produzia, todo mundo ganhava dinheiro, que todo mundo tinha condição de consumir. O Brasil não, o Brasil era cheio de escravos. Escravos não ganham dinheiro, por isso é todo esse processo. A primeira lei que veio pressionar o Brasil para o fim da escravidão foi a lei Eusébio de Queiroz. Mas a gente pode ver muitas outras leis que houve aqui no Brasil, das pressões da Inglaterra, principalmente, dos países modernos, que está na página 188, onde temos o tópico A Pressão Inglesa e o Fim do Tráfico.
Durante muito tempo, o governo da Inglaterra obteve lucros enormes com o tráfico atlântico, mas em 1807 mudou a atitude, proibiu a venda de africanos para suas colônias na América e em 1833 extinguiu a escravidão nessas colônias. Além disso, o governo inglês passou a combater radicalmente o tráfico de escravos, o que o teria levado a essa mudança de atitude. Podemos ver aqui quais os pontos que levaram a Inglaterra a querer o fim da escravidão. Como são vocês, a Inglaterra produzia muito e as pessoas consumiam, mas para consumir tem que ganhar dinheiro. Então, o escravo não consome. Se não consome, não compra da Inglaterra. Se não compra da Inglaterra, a Inglaterra não ganha dinheiro. Então tem todos os processos. Por isso que a Inglaterra queria o fim da escravidão, para que todo mundo consumisse, todo mundo. Esse, claro, tinha outras razões humanitárias, iluministas, essas coisas, mas a principal ponto era o econômico, o din-din. Na página 189 nós vemos o tópico a Bill Abden. Que é isso, professor? Vamos entender aqui agora, então. Em 1827, a Inglaterra exigiu do Império Brasileiro a extinção do tráfico de africanos no prazo de 3 anos, como condição de reconhecer a independência do Brasil. Por conta disso, em 1831, a lei brasileira declarou ilegal o comércio de africanos para o Brasil. Mas com isso, apesar da lei, esse comércio cresceu em vez de diminuir. Em 1854, a Inglaterra exigiu a renovação do acordo de 1827. O governo de Dom Pedro II, porém, se recusou a renová-lo, acusando os ingleses de violar sobretudo a soberania nacional ao invadir as águas brasileiras para prender navios de traficantes africanos. Vamos entender aqui direitinho. O Brasil ele foi obrigado, entre aspas, a fazer uma lei que proibia o tráfico de escravos. Mas, claro, o povo não estava nem aí para essa lei. Era proibido, mas fez escravizar mais ainda, traficar mais ainda. No século XVIII, que é esse século aqui, foi o ano que mais entrou escravos no Brasil. Século XVIII e XIX, isso. Foi o ano que mais entrou escravos no Brasil, para vocês terem noção, mesmo com proibido. A Inglaterra foi lá e começou a prender os escravos, os navios, começou a derrubar os navios e tudo mais. E o Brasil, claro, não gostou nada disso. Mas quem manda é quem tem din-din. Então é o que aconteceu. Em represália, em 1855, o governo da Inglaterra aprovou a Bill Aberdeen, lei que autorizava os navios ingleses a prender ou afundar os navios negreiros. A lei considerava criminoso o dono do navio, o capitão, o piloto e seus auxiliares. Os traficantes eram julgados na Inglaterra. Para vocês verem como um processo é louco, meu irmão. A Inglaterra não estava nem aí. A Inglaterra queria mesmo acabar com isso. Mas ela também queria acabar com o tráfico de escravos. Queria porque queria que os escravizados começassem a ganhar dinheiro. Para quê? Para comprar dela. Mas aí todo o processo foi continuando. Nós podemos ver na próxima página, na 190, o tópico a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras. Externamente, os ingleses aumentaram a repressão ao tráfico, chegando a invadir águas brasileiras para prender navios que traficavam os escravos. Internamente, o aumento de entrada de africanos no Brasil e as frequentes rebeliões de escravos e escravizados atemorizavam a elite do Império. Sob pressão, o governo de Dom Pedro II aprovou em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente a entrada de escravos no Brasil. A proibição do tráfico colocava os próprios brasileiros diante de dois grandes problemas. Quais eram esses problemas? Como conseguir mais trabalhadores para suas propriedades e como evitar o trabalhador se tornasse um poceiro. O que é esse poceiro, professor? Seguinte, eles pegavam esse trabalhador e colocavam na terra lá para ele começar a trabalhar para o senhor do escravo, do engenho. Mas com o passar do tempo, ele se tornava dono daquela terra. Ou seja, o senhor do engenho perdia. Se tornava o quê? Poceiro. Então foi aí que Dom Pedro fez um negócio chamado Lei de Terras. O que seria essa lei? Essa lei dizia que um indivíduo só podia se tornar dono de uma terra por compra, ou seja, comprando, pagando a terra, no cartório, essas coisas, ou por doação, ou a posse ficava proibida. Além disso, todo proprietário de uma terra tinha que pagar um imposto territorial por ela. Com isso, ex-escravos imigrantes pobres em geral ficavam excluídos do acesso a terras, cujo preço era elevado demais para eles. Para sobreviver, tinham forçadamente de trabalhar para os grandes proprietários ou
comerciais. O tráfico interprovincial, onde ele diz o seguinte, que proibidos de comprar trabalhadores da África, que tinha a lei das Heróis, né, tudo mais, os fazendeiros do Sudeste passaram a comprá-los de outras regiões, como das regiões do país, como o Nordeste, onde a oferta de braços era maior. Por quê? Devido à decadência da lavoura de açúcar. Porque os senhores de engenho aqui do Nordeste estavam começando a quebrar, estavam começando a perder dinheiro, porque o açúcar não valia tanto. E aí o escravo era muito caro para manter. Então eles vendiam, e vendiam caro, muito caro. Tá? E esse processo, esse comércio foi chamado de tráfico interprovincial, ou seja, dentro da própria província. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui nessa aula. Espero que tenham entendido. Desculpa o barulho, por causa dos carros passando aqui do lado de casa, né? Que é de frente à pista. Mas tudo bem. Então, qualquer coisa, você pode falar comigo no WhatsApp ou assistir a aula novamente, beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!